Salve nação, saudações rubro-negras! Vamos acompanhar agora o pós-jogo direto do programa Sport Center da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Flamengo vence o Goiás por 2-0 com um gol de pênalti, né? Logo no início do Pedro, que saiu lesionado, sentiu a virilha, e também com um gol de Everton Ribeiro, cara, de letra, né? Muito bem, dito isso, quero pedir para você, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é flamenguista, se você é Flamengo, seja bem-vindo. Deixe aqui nos comentários se você gostou do jogo ou não, né? E ative o sininho para não perder nada. Vamos lá pro vídeo então, que tá top, galera. No finalzinho eu falo o que eu achei do jogo, tá bom? Simbora! Fala, Mota, tudo bem? Boa noite pra você, boa noite também para os fãs de esportes. Olha, foi um bom jogo. Será que é o suficiente? A gente consegue ver o Flamengo caminhando agora para o time que o Sampaoli sonha em ter? Isso é uma pergunta para os nossos comentaristas. Estou ao lado do André Kfouri e da Mari Pereira. Boa noite, André, tudo bem? Tudo bem, Marcela, Mari, Felipe, uma ótima noite a todos e todas que nos acompanham. Olha, eu achei que foi mais do que um bom jogo. O resultado era urgente, o Flamengo não poderia deixar de ganhar esse jogo no Maracanã contra o Goiás para ter tranquilidade para trabalhar. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro é Bahia fora, com um estádio lotado. É claro que o Flamengo tem muita torcida em todos os lugares, em especial no Nordeste. Sim. Mas é um ambiente que promete ser também muito inflamado pela torcida do Bahia. Obviamente, mais de 40 mil ingressos já vendidos, etc. Então o Flamengo precisava ter uma vitória em primeiro lugar e depois seria ótimo, claro, que essa vitória fosse acompanhada de uma atuação que deixasse o público que foi ao Maracanã hoje esperançoso. E para responder sua pergunta, será que esse jogo fez com que o Sampaoli estivesse mais perto de montar o time que ele quer, a equipe que ele deseja, Sim, em termos de desempenho e tal? Eu digo que sim. Ele mais uma vez mexeu na escalação, hoje o goleiro foi outro, entrou o Vitor Hugo. Bruno Henrique acabou participando de um tempo do jogo que provavelmente era maior do que o planejado, sim, porque o Pedro se machucou na cobrança do pênalti do 1-0, logo no começo, ele teve um problema muscular. A Arrascaeta em campo, azucrinando a defesa do Goiás até o final. O jogo foi bem aberto no final. E o Flamengo fez um jogo muito bom contra um adversário inferior, tecnicamente, sem dúvida. Mas o Flamengo hoje passou no teste. O teste era importante e o Flamengo foi aprovado. Eu gostei desse Flamengo hoje também. Achei que foi um jogo bastante agitado, Mari. E com algumas coisas que parecem surgir como resposta, né? A gente estava... O que vai acontecer com esse Flamengo? Me parece que algumas cartas do Sampaoli são quase definitivas. Estão na mesa mesmo para a gente acompanhar. Sim, tudo bem, amigos? Boa noite. Boa noite para o fã de esportes que nos acompanha. Sim, e eu acho curioso que a gente se acostumou ao longo, principalmente das últimas temporadas, de ver um Flamengo muito produtivo pelo meio, né? Passando muito por esses jogadores, claro, principalmente depois por conta da lesão do Bruno Henrique. Então, isso passando muito por esses jogadores mais centralizados, né? De aproximação, enfim. Com o Sampaoli encontrando um jogo muito interessante pela esquerda com o Everton Ribeiro, com o Cebolinha por ali, né? Sim. Eu até comentava com o Felipe na redação, onde que é esse encaixe agora para o Bruno Henrique? sim. Porque ele entra hoje numa necessidade, né? Claro, o Flamengo perde o Pedro e aí o Bruno entra numa necessidade e ele entra mais centralizado, porque o lado esquerdo já está muito bem definido, né? Por enquanto ali as coisas acontecem por ali. Mais um jogo em que o Flamengo consegue um pênalti por aquele lado, justamente nessa associação de Everton, Cebolinha com Ayrton Lucas. E aí a gente vê jogadores importantes caindo por ali também para fazer parte dessa construção, com às vezes o Arrascaeta, menos o Everton Ribeiro, mas também passa por ali, o Bruno Henrique se aproximando. Então eu acho que é um Flamengo que já tem traços de Sampaoli, sim. Sim. E acho que pontualmente alguns jogadores também que fazem parte desse novo ciclo e que estão sendo importantes. E para mim
o Cebolinha ganhando espaço. Pois é, a gente começa a ver um Flamengo também com nomes, né, diferentes, começando a ter uma cara mais de Sampaoli. Quando a gente olha a escalação, já é uma escalação que começa a ser modificada já nos últimos jogos, André, mas claramente uma escalação diferente do que a gente estava acostumado, né? Agora Everton, Cebolinha por ali, tudo bem que o Everton Ribeiro consegue a titularidade, mas o Vidal vai para o banco, tem o Eric Pulgar, que eu acho que já ganhou a titularidade. Hoje foi bem. Hoje foi bem mais uma vez. Pelo lado esquerdo é importante também que a Mari fale mais um bom jogo do Ayrton Lucas. Isso. Pelo lado direito, eu acho que ainda precisa ver o que é que vai fazer com a lateral direita, mas eu queria que você falasse se esse time é o time ideal, com esses nomes, lógico, com que ele tem à disposição. Hoje o Gabigol não estava à disposição, estava com o terceiro cartão amarelo. E Marcela, com esse treinador não haverá escalação daquela decorada. Eu acho que o Sampaoli é um técnico que já se formou num futebol, na cabeça dele, né? Diferente desse que buscava que o torcedor soubesse decor do goleiro ao camisa 11, aquela coisa assim. Isso não existe no futebol que o Jorge Sampaoli entende, sente e prega. Então ele vai sempre escalar conforme, óbvio, primeiro lugar, né? Não tem como fugir, o que está disponível. Segundo lugar, onde é o jogo, contra quem, as características do adversário, o momento que o elenco atravessa, os próximos jogos. Então, é uma maneira de manejar o elenco que ele sempre utilizou, seja em clube. Em seleção, a situação é diferente, porque o trabalho é mais pausado, né, e os jogos são mais distanciados. Mas em clube, ele vai sempre tentar manter-se fiel a um jeito de jogar, independentemente das escolhas. E é por isso que o trabalho dele talvez demore um pouco mais a engrenar, porque ele vai tentando com as escolhas que ele vai fazendo. E ele não tem problema em sacar jogadores, em não permitir que determinadas figuras se sintam titulares. É assim que ele vai trabalhando na rotina do dia a dia e nas escalações na hora da competição. Hoje ele tentou mais uma vez com outros nomes, todos esses citados até agora há pouco pela Mari, por você, foram jogadores de destaque individual numa noite em que o Flamengo coletivamente foi bem também, não por coincidência. O Ayrton Lucas talvez seja o único jogador do Flamengo num nível constante de boas atuações, independentemente de tudo que aconteceu com o Flamengo desde o início da temporada. Hoje ele teve uma parceria com o Cebolinha. O Everton Ribeiro fez um gol, que são poucos os jogadores aqui no Brasil, no mundo até, que tem a confiança para tentar e a categoria para acertar. Ele fez um lindo... O Vitor Sá também. Foi o contrário, né? Só mudou a perna. Exato. É verdade. A gente tem que valorizar, porque do Everton Ribeiro não é que se espera um gol assim. Quando ele faz um gol assim, a gente fala, esse é craque, esse é acima da média. O Vitor Sá, não estou fazendo uma crítica a ele pode nos mostrar exatamente esse tipo de convicção um pouco mais para frente, mas o fato de ter tentado e ter conseguido mostra que ele também tem essa categoria. A gente está dando esse panorama geral e, obviamente, existem coisas bem específicas para a gente começar a explorar. O André falou, Mari, sobre essa coisa de, com o Sampaoli, não imaginar um Flamengo do 1 ao 11, assim, definitivo, daquele que a gente vai analisar de forma decorada. Mas, óbvio que a gente vai saber, talvez, quem está na primeira fila e quem está na segunda, mesmo que joguem e se dividam. Eu queria explorar o Cebolinha com você. De um ataque que a gente sabe que sempre foi difícil arrumar vaga para alguém ali. Ele, nesse começo de trabalho, está virando titular e que os outros se virem ou ainda não é assim? Eu acho que sim, eu acho que sim, justamente porque acontece muito por aquele lado do campo. As chegadas boas, principalmente o do Flamengo, né? Tem acontecido muito por ali. Quando ele chega e quando o nome dele é especulado, aquela vaga, aquela posição está em aberto. Porque é muito perto da lesão do Bruno Henrique. Então, assim, o nome ventilado, ele se encaixaria perfeitamente. É que não aconteceu. Não aconteceu, demorou um tempo de encaixe, aí o Dorival chega e consegue arrumar uma outra solução para que aquele corredor seja ocupado de uma outra maneira, num outro contexto de time, né? Mas eu acho que sim, justamente porque o momento do jogador é bom. Eu acho que ele tem sentido isso, de que o desempenho dele coletivo para o time... A gente vê ainda, claro, ele tentando algumas vezes, né, finalizações e não conseguindo, ou insistindo um pouco mais no 1 contra 1 e perdendo a bola. Mas eu acho que sim, eu acho que passa muito por aquele lado e acho que tem que aproveitar o momento do jogador também, né? E só sobre o gol do Everton Ribeiro,
O Flamengo insistiu muito nessa bola cruzada para dentro da área e o Goiás quase conseguiu cortar todas. Foi difícil, até porque perdeu o Pedro, né? Não tinha ninguém ali realmente de área para aproveitar. E aí é o repertório do jogador, né? Muito inteligente. Eu quero falar do Everton Ribeiro também, André, que foi o Everton Ribeiro que perde um gol, assim, incrível no primeiro tempo. Verdade. E aí poderia ter... É engraçado a gente falar, mas minar a confiança de um jogador como o Everton Ribeiro. Mas poderia ter acontecido nessa partida por tudo que está acontecendo e por tudo que vem acontecendo nessa temporada no Flamengo. Mas aí ele se redime e faz esse golaço. Você acha que ele pode retomar e voltar a ser o Everton Ribeiro que a gente viu nos últimos anos? Claro que sim. No rubro-negro? Claro que sim. Se não me engano, ele não fazia um gol há 8 meses, né? Eu não sei exatamente, mas faz tempo. E é o primeiro gol, obviamente, é o primeiro gol que ele faz na temporada. Sim. E uma falha técnica, mas assim, a compensação que o gol apresenta para ele e para o público, justamente pelo gesto técnico e a felicidade de fazer um gol assim, diante de um ótimo público no Maracanã, não sei se ele está pensando até agora naquilo que poderia ter acontecido no primeiro tempo. Sim. Eu não tenho dúvida que ele pode ser um jogador absolutamente crucial, fundamental para o Flamengo, decisivo nas partidas mais importantes. Ele tem toda essa bagagem, essa experiência e essa história. Um raro jogador, o Everton Ribeiro. É um cara que você não encontra como ele, com facilidade nos clubes do Brasil. E o fato dele atravessar momentos distintos, determinados técnicos utilizarem de uma outra forma, que não contribui, talvez, para aquilo que são as virtudes dele, outros técnicos nem quererem utilizá-lo. Como o Vitor Pereira. Pela ideia de futebol que eles têm, pelas escolhas difíceis que o elenco do Flamengo também oferece, porque tem muitos jogadores com capacidade para estar em campo. Ele passa por tudo isso com profissionalismo, né? Ele não é um jogador que costuma se abater ou fazer aquela... Dá trabalho, né? Justamente pelo tamanho, o tamanho que ele tem, o status que ele representa, dá trabalho para treinadores e companheiros. Então, acho que é uma questão circunstancial. Ele tem total capacidade para voltar a ser, agora com o São Paulo, ele é um jogador crucial. Everton Ribeiro, Mari, é o nosso assunto, eu quero te ouvir também. Sim, eu gosto muito desse jogador, assim, eu acho dos poucos que tem um aprimoramento técnico e uma visão de jogo, assim, espetacular. Eu acho que em determinados momentos ele realmente foi vítima de sistemas, de momentos, e aí é isso, né? Ele, aparenta ser muito tranquilo. Quando o Flamengo estava passando pelo momento Paulo Souza, ele foi questionado diversas vezes, né? E ele não faz a mínima questão de inflamar o ambiente. Então, é sempre mais uma palavra que bota panos quentes, que pede tranquilidade. Então, acho que para o grupo isso contribui demais, né? E é isso, se o treinador imagina que para o time é melhor estar na reserva, ele vai para a reserva. Se imagina ele num lugar em que talvez ele não renda tanto, ele vai e tenta. Então, é um jogador que é muito para o time e é de uma qualidade técnica, assim, de poucos. Então, para mim, Everton Ribeiro é titular em qualquer lugar. E eu me lembro quando o Vitor Pereira colocou ele na reserva, foi algo que chamou muita atenção e aí a gente ficava tentando entender, a gente conversava sobre isso, André e Mari, e aí eu sempre falava assim, olha, eu entendo que o treinador precisa fazer essas escolhas, mas o Everton Ribeiro no banco de reservas é algo que me causa, assim, uma dor, me incomoda, me causa até um constrangimento. Essa sensação ela é comum pela representatividade que alguns jogadores têm, né? Mas talvez com o passar do tempo, e aí não estou falando que esse é o caso de agora com o Sampaoli e com o Everton Ribeiro, não se trata disso, mas talvez com o passar do tempo, o papel de determinados jogadores possa diminuir um pouco. Sim. Né? Ou passar a ser mais específico. Não ser aquele cara que, não, essa camisa é dele, não importa aonde seja o jogo ou contra quem. É claro, né? Ninguém vai ficando mais jovem com o passar dos dias e o Everton Ribeiro faz parte daquele núcleo do futebol encantador em 2019. A gente falou outro dia sobre isso aqui. Esses jogadores estão, pouco a pouco, não se retirando, mas eles estão vendo os seus papéis diminuírem. Alguns daquele time não estão mais, né? E o Flamengo tem essa possibilidade de renovação, que é uma coisa sempre presente, pela capacidade de investimento. Né? O elenco pode estar constantemente em transformação. Pela produção da base também. Também. É muito bom. Jogadores de extrema qualidade. Agora,
do ponto de vista técnico e aquilo que ele é capaz de fazer em campo, eu concordo com você, Marcela, de fato. Everton Ribeiro e reserva não é você põe na mesma frase, parece que tem algo estranho. Apita no ouvido, né? Vamos mostrar os números dessa partida, a vitória do Flamengo diante do Goiás. Mari, a gente teve um Flamengo com mais posse de bola, 57-43, até por isso trocou mais passes e teve mais passes certos, 487-340, chutes 23-14 certos. 5-6, curiosamente, o Goiás chutou mais vezes ao gol do que o Flamengo. Grande chance 7-1, cruzamentos 25-21, esse jogo é da 5ª rodada. É curioso que se a gente divide os adversários, o Flamengo dessa fase São Paulo ganhou do Maringá de goleada, teve o Nublense, vitória com o Goiás. Aí perde do Inter, não vou lembrar todos. Inter, Botafogo e Atlético, ou seja... Os jogos em que a gente antecipava, esse jogo é jogo ganhável, ganhou. E aqueles que havia uma disputa, não. Sim. O que esse jogo com o Goiás é diferente de Nublense e Maringá, no sentido de dar a percepção que não seja apenas o resultado de jogo construído e bola jogada? Eu acho que ainda assim a vitória do Flamengo ela foi uma vitória construída durante todos os 2 tempos. Assim, o Flamengo ele teve o controle do jogo em boa parte. Ele teve um volume muito interessante, a gente viu ali, né, 23 finalizações e mais do que isso, né, ele ficou muito no campo adversário. Mas mesmo assim foi um Goiás que não deixou de competir também. Então, acho que, além de tudo, foi um jogo em que o Flamengo, em determinados momentos, o Goiás, ele teve um espaço para um contra-ataque, ele teve, em determinado momento, uma tranquilidade até no meio de campo, e ele poderia ter levado um gol se não fosse o goleiro que hoje o Sampaoli escolheu como titular, o Matheus Cunha. Ele fez uma defesa ali, depois, no último contra-ataque, que realmente passou muito por ele. Então, eu acho que hoje o adversário, ainda assim, conseguiu impor um pouquinho mais de dificuldade para o Flamengo, apesar que o placar ele só não foi mais elástico por falta de efetividade, porque a criação aconteceu. O tanto de passe que o Flamengo troca ali perto da entrada da área e consegue colocar jogadores dentro da área foi realmente uma coisa que aconteceu muito tempo do jogo, durante muitos minutos. Então, só não foi mais elástico porque não teve tanta efetividade. Ô, André, Concordo. E assim, a gente viu a torcida, fez a festa. Tá aí, galera. Capturei a tela aqui pra gente ver os números do jogo. Flamengo soberano desde o início. Vamos lá, então. Posse de bola 57-43. Passes certos 487-340. Chutes no gol 23-14. Chute certo 5-6. Olha só, o Flamengo finaliza muito, mas erra muito também, né, galera? Só 5 chutes certos. Fez 2 gols. Tá bom, não tá? Eu acho que tá bom. Poderia ter sido mais, mas a gente vai falar sobre isso já já. Grandes chances 7-1. Olha aí. Grandes chances criadas 7-1. Cruzamentos 25-21. É muito cruzamento, né? Muito bem. Vou deixar aqui nessa tela. Não vou deixar. Vou tirar aqui um pouquinho, né, galera? Vamos lá. Vamos falar então um pouquinho aqui sobre o jogo. O Flamengo, mais uma vez, começou jogando bem, né? Nos outros jogos começou jogando bem, porém não venceu, não conseguiu vencer. Neste jogo aqui, vamos lá, o Pedro faz o gol de pênalti, sente a virilha, né? Sai, é preservado porque terça-feira agora tem as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, e por isso ele sentiu, já saiu, nem perdeu tempo em campo, tentou ali andar um pouquinho, viu que não dava e deu oportunidade para o Bruno Henrique. Bruno Henrique entrou bem no jogo, está voltando. Bruno Henrique criou algumas oportunidades juntos ali com Cebolinha e também com a Arrascaeta, né? Bruno Henrique só precisa do gol, cara, para ganhar aquela confiança. Ele está voltando, leva um tempinho ainda para se adaptar, né? Ganhar aquele ritmo de jogo é normal. Mas daí, a partir do momento que o Flamengo faz o gol com Pedro, né? O Pedro sai, entra o Bruno Henrique e o Flamengo dominou o jogo, né, cara? Everton Ribeiro, no primeiro tempo, perde um gol incrível, dentro da área. Poderia ter sido 2-0 ali. Cara, eu vou falar um negócio para você. O Flamengo perdeu 3 gols incríveis. Das 5 grandes chances que o Flamengo criou, né? 2 foram gols e as outras 3
poderiam ter sido mais 3 gols. Poderia ter sido 5-0, cara. Quero elogiar aqui o goleiro Matheus Cunha, que jogou muito bem, com segurança, fez uma defesaça no final do segundo tempo. E se não fosse o Matheus Cunha, o Flamengo poderia ter tomado um gol ali naquela saída, né, no contra-ataque do Goiás. Ele saiu muito bem, a bola, ele vai, né, fecha o ângulo do atacante do Goiás e o cara finaliza, ele tira com o joelho, cara. Foi muito bem. Cara, falar o quê de alguns jogadores, né? A torcida vaiou na hora que entrou o Davi Luiz, normal, porque o Davi Luiz vem fazendo uma temporada não tão boa assim, né? Junto com Vidal. Vidal entrou ali também naquela mesma hora, naquele mesmo momento, junto com o Matheus França. Mas o Eric Pulgar, vamos falar aqui, Eric Pulgar, Ayrton Lucas, o Matheus Gonçalves entrou bem pra caramba também, Cebolinha fez um bom jogo, o Arrascaeta acho que está voltando aos poucos, vai ganhando confiança, ritmo de jogo, ele ajuda bastante na criação, né? O Flamengo cria bastante, só que o Flamengo tá pecando, galera, na hora da finalização, na hora que finaliza tá batendo ou prensado, né, em cima do zagueiro, ou, sei lá, cara, finalizando muito mal, chutando pra fora, ou o goleiro salva. Só falta isso, cara, aprumar a meta, né? A meta do gol. O Flamengo precisa aprimorar as finalizações, cara, porque cria, joga bem, empurra o adversário para trás. O Goiás quase não teve tantas chances, né? Até teve no contra-ataque, e teve também nos escanteios e bolas paradas, né? Mas fora isso, o Flamengo dominou o jogo, controlou muito bem o jogo. Poderia ter sido 5-0, sim, poderia. Porém, precisamos melhorar a finalização, as finalizações, é isso. Muito bem, quero pedir para você aqui que gosta do nosso canal, do nosso trabalho, eu que separo aqui os vídeos para vocês acompanharem, né? Tudo que a imprensa fala do Mengão. Deixa o like aí, se inscreva aqui se você é flamenguista e ative o sininho para não perder nada. Isso aqui é Flamengo. Muito obrigado a todos vocês. Saudações rubro-negras. Fui!